Há quase 7 anos, quando ganhamos as eleições para a Câmara Municipal do Porto, uma das principais preocupações na cidade era o anúncio do encerramento da esquadra de Sofeita, aqui acima na Rua de Sofeita, um edifício privado que estava então alugado ao Ministério da Administração Interna. Isso estava a criar uma grande perturbação na população local, porque esta é uma zona particularmente sensível da cidade. Estamos a falar no centro da cidade. E rapidamente se procurou um edifício que tivesse as condições para acolher uma esquadra da polícia com todas as condições. Estou em crer que este é o formato exato que nós devemos ter das esquadras. Não interessa ter uma enorme profusão de esquadras, interessa ter esquadras com condições como esta e garantir assim a presença das forças policiais na visibilidade que é tão essencial para os nossos cidadãos. E a visibilidade decorre exatamente da sua presença nas ruas e de edifícios emblemáticos em que as pessoas saibam que ali funciona uma esquadra da polícia. Esta colaboração insere-se noutros planos que temos tido. Como sabem, adquirimos carros para a PSP. Julgo que esse é o envolvimento que os municípios devem ter numa altura em que a população está preocupada também com a sua proteção e segurança. Mesmo durante esta pandemia, quando a maior parte dos cidadãos aderiram e ficaram em casa e resolveram confinar-se e tiveram um comportamento, a meu ver, absolutamente exemplar, muito também pela intervenção pedagógica das forças policiais, por aquilo que o município também teve de fazer, por aquilo que as juntas de freguesia fizeram, tivemos ainda assim algumas focos de preocupação. Se repararem, numa cidade que fechou todas as feiras e mercados, houve um mercado que continuou a funcionar. O mercado da droga, do tráfico, continua a funcionar. Isso é uma preocupação, principalmente para as populações mais desfavorecidas, e é por isso que é tão importante a visibilidade e a presença das forças policiais. Obviamente que quando entramos nestes processos, em conjunto com a tutela, há um conjunto de fatores que têm que ser equacionados para a seleção de uma instalação policial, desde logo as acessibilidades, a capacidade de projeção de meios em situações urgentes, a qualidade da cobertura de rede rádio, a dignidade que as instalações têm que ter para que os agentes de autoridade se sintam devidamente considerados, entre outros. E, efetivamente, este edifício reúne todas essas condições. Portanto, ser Presidente da Câmara Municipal do Porto, como disse muito bem, a visibilidade policial é, obviamente, um fator de alavancagem do sentimento de segurança das populações. Mas tem que ser feito de uma forma racional e eficiente. Porque temos de ter esta consciência, cada abertura de uma instalação policial está a consumir recursos humanos. Ou seja, esta instalação policial, para que funcione, e depois a PSP tem esta mania de funcionar 24/7 e 365 dias por ano, apenas para manter aberta, teremos, diz-nos a experiência, teremos que alocar 12 polícias. 12. Portanto, temos que ter consciência que serão 12 polícias que não estarão disponíveis para responder a ocorrências quando os cidadãos estiverem em apuros. Isto insere-se num conjunto de investimentos que colocam os mais significativos investimentos a nível nacional da Polícia de Segurança Pública na área do Comando Metropolitano do Porto. São mais de 20 milhões de euros de investimento, o maior dos quais na área de Viso, onde queremos recolocar o Comando Metropolitano e um conjunto de unidades essenciais, um investimento para o qual temos uma reserva na Lei de Programação de cerca de 11 milhões de euros, que está em projeto, neste momento em fase de projeto, que não permite ainda definir qual o valor preciso e final, mas que se insere numa dimensão de eficácia e de proximidade. Usar novas tecnologias, da videovigilância, a mecanismos de apoio que tornem cada carro-patrulha verdadeiramente numa esquadra em circulação permanente, numa utilização das tecnologias que permitam uma relação próxima com os cidadãos, com os poderes locais, com os comerciantes e uma dimensão de proximidade que dê condições condignas àqueles que aqui, em condições muito precárias, durante muitos anos,
não deixaram de corresponder, e queria saudá-los, corresponder àquilo que eram as aspirações da população nesta zona da cidade. É gratificante. Primeiro, é um processo concluído. O sentimento de insegurança, é preciso ver, não estamos a falar de criminalidade, era um sentimento de insegurança, o facto de não existir uma esquadra. Vai ao encontro de toda esta população à nossa volta, quer a população do parque educativo, do parque habitacional, do parque comercial. Isto, de facto, é um grande processo, é um grande progresso no que diz respeito a uma esquadra na cidade do Porto.